Vamos lá. Vamos ao vivo para Belém agora? Porque tem a cúpula que reúne os países que detêm em seu território, que tem em seu território a floresta amazônica. A Rosiane Carvalho está ao vivo com a gente para trazer as informações de lá, em Belém. Um documento conjunto vai ser assinado. Tudo indica que, falando especificamente da questão do desmatamento, um compromisso de combate ao desmatamento. Mas vamos falar desse confronto de ideias que houve aí, né, Rosiane? Porque o presidente Lula fez um discurso de exploração econômica mais ampla na Amazônia, um desenvolvimento econômico com defesa da floresta, mas o presidente colombiano foi mais enfático em relação à questão da exploração do petróleo na região, que ele é contra, né? Zero de mineração. A proposta do governo brasileiro, Adriana, Renan e ouvintes do Alta Frequência da Band News, é de desmatamento zero. E aí também a sustentabilidade, a garantia do bem-estar da população. Esse discurso do presidente Lula, essas palavras do presidente Lula também estiveram presentes no discurso da presidenta do Peru, a Dina Boluarte, e também da Bolívia, o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Bom, o contraponto foi exatamente o discurso do presidente Gustavo Petro, da Colômbia. Era alguma coisa que a gente já esperava em função do que ele falou na reunião técnico-científica que aconteceu em Letícia há cerca de um mês. Só que agora ele foi um pouquinho além. Ele colocou muito mais fatos para consolidar o raciocínio dele de que países progressistas têm, sim, uma obrigação muito maior, uma discussão mais séria em relação à questão ambiental. Ele começa, inclusive, falando que só discurso não adianta em nada. E é por isso que todos os tratados das COPs, todos os tratados ambientais, até agora, têm ido por água abaixo. Não tem surtido efeito em função de que fica no discurso. Ele disse que eles precisam ir um pouco além. Ele falou que arborizar o mundo inteiro, a ciência, ele aponta para a ciência, e isso como uma obrigação dos países que têm administração progressista, de partidos progressistas. Ele diz que a ciência diz que essa arborização não é o suficiente para evitar o ponto da crise climática. E aí é preciso enfrentar com outros mecanismos. E ele diz que é preciso abandonar, sim, trazer outras alternativas em relação ao combustível fóssil. Isso precisa ser tratado com seriedade. Adriana, ele também fez uma proposta a respeito de uma criação de uma OTAN dos países amazônicos para a proteção da Amazônia e seus direitos, os direitos da floresta. Ele diz que apenas usar a razão não é o suficiente também para a proteção da Amazônia. É preciso se organizar com armas para essa defesa dos crimes, dos diversos crimes que ocorrem nessa região, e que essa defesa, claro, não ultrapasse aí a soberania de cada um dos países. Picotou um pouquinho o áudio da Rosiane, mas ela falava justamente da defesa de que haja uma ação conjunta do ponto de vista militar, de defesa, de combate aos crimes, de defesa do território ali da região da Amazônia, e também do ponto de vista jurídico, né, da justiça também, que haja um tribunal, que haja uma atuação na esfera judicial e na esfera militar conjunta entre esses países, respeitando, como você disse, a soberania de todos, né? Exatamente. A proposta também de uma ação militar, de um tribunal que trate a respeito dos crimes contra a Amazônia, foi uma questão presente no discurso do presidente Gustavo Petro. Ele destacou que lá na Colômbia, o Supremo Tribunal Federal deles já consolidou o direito da floresta. Eles compreendem que a floresta tem seus direitos e isso já é uma garantia do Supremo Tribunal Federal. E ele defende essa nova leitura para direito ambiental, mas que seja algo integrado entre os países da Amazônia. Bom, o discurso dele foi bem além em relação às questões ambientais, em relação ao que defende as próprias lideranças indígenas de todos os 8 pontos, no protagonismo do campo político que o presidente Lula tenta se colocar desde a campanha, no protagonismo político da questão ambiental, da defesa do que defendem aí os povos direitos indígenas. O presidente da Colômbia arranhou um pouquinho essa tentativa de imagem do presidente Lula, porque ele foi bem mais além, com propostas baseadas em fatos, uma série de fatos, e citando também a ciência.